Se você puder localizar na palavra de Deus o texto registrado no livro de Jó, capítulo 2, versículo 13. Jó, capítulo 2, versículo 13. Diz assim para nós, essa manhã, a palavra de Deus. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites. E nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Irmãos, há dores que não têm explicação. Há feridas que não cicatrizam simplesmente com bons conselhos. Quem é que consegue explicar a dor de alguém que perdeu um filho? Quem é que consegue explicar a dor de quem tomou conhecimento que está gravemente doente? Quem consegue explicar a dor de uma pessoa que foi abandonada, largada? Quem consegue explicar a dor de uma pessoa que foi traída? Quantas vezes você já tentou falar algo para alguém que estava sofrendo e percebeu que tudo o que você disse não foi suficiente? Porque existem dores, irmãos, que não se respondem com palavras. Existem dores que só se atravessam com a presença. E deixa eu te dizer, tem momento que a resposta não é um discurso. Tem momentos que a resposta é um abraço. Tem luta que não se vence com aguenta aí. Tem luta que não se vence com fica firme, vai dar certo. Tem luta que você só vence segurando na mão. Tem dor que não se alivia com vai passar. Só se alivia com alguém sentado do teu lado. Romanos 12, 15 vai dizer: chorai com os que choram. Não é explicai para aqueles que choram. Não é aconselhai os que choram. O texto diz para a gente chorar junto. Porque às vezes uma lágrima comunica muito mais do que um parágrafo inteiro. Às vezes a lágrima é a oração que você não consegue fazer em voz alta. Presta atenção no que eu vou dizer. Para de tentar ser Deus na vida dos outros. Você não tem o poder de explicar aquilo que só o Espírito Santo pode consolar. Você não consegue justificar aquilo que só o céu entende. Você não consegue falar quando Deus te chamou apenas para ter presença na vida de alguém. Palavras podem ser até bonitas, irmãos. Mas estar na presença é insubstituível. O silêncio verdadeiro não é a ausência de barulho. O silêncio verdadeiro não é a ausência de som. É a linguagem da empatia. Mas o problema é que a gente tem medo do silêncio. E às vezes, irmãos, o maior ministério que você pode exercer não é o de cantar. Às vezes, o maior ministério que você pode exercer não é o de pregar, não é o de profetizar. É de sentar no chão ao lado de alguém que está sofrendo. É de sentar e estar ao lado de alguém em silêncio. Uma companhia sincera. Fala mais alto do que qualquer sermão. O próprio Senhor Jesus mostrou isso. Quando Lázaro morreu, ele não chegou lá declarando: eu sou a ressurreição e a vida. Ele chegou lá chorando. E aquele choro, irmão, foi tão profundo que até os judeus disseram: vede como ele o amava. Jesus chorou não porque ele não tivesse a solução daquela situação, mas porque o amor se manifesta também no silêncio das lágrimas. Eu não sei, irmãos, quem é que precisa ouvir isso hoje aqui. Mas talvez você não precise de explicações. Talvez hoje Deus te trouxe aqui para dizer que você não está sozinho. Mesmo que ninguém consiga falar nada, existe um consolador que sabe traduzir gemidos sem qualquer palavras. Existe um consolador que sabe traduzir o gemido da tua alma. Quando a boca se cala, o Espírito intercede, igreja. Quando o homem não tem resposta, o céu entra com a intervenção. Você pode repetir comigo assim? O silêncio reconhece a grandeza da dor.
Antes da gente entender o silêncio dos amigos de Jó, nós precisamos entender a dor que ele estava sentindo. A Bíblia o apresenta como um homem íntegro, um homem reto, um homem sincero, temente a Deus, um homem que se desviava do mal. Ele era próspero, respeitado, ele era uma referência espiritual, mas em poucos dias ele perde seus bens, ele perde seus filhos, ele perde a sua saúde. O homem mais rico da região agora está sentado em cima de cinzas. Sabe o que são cinzas? Cinzas são aquilo que sobrou depois que tudo foi embora. Cinzas são a sobra depois que tudo foi consumido. As cinzas aqui são símbolo de destruição, de estar sentado nelas, assumir diante de todos, a minha vida foi reduzida às cinzas, a minha vida foi reduzida ao pó. É como se ele estivesse dizendo, não me resta mais nada. Coberto de feridas, raspando as suas chagas com cacos de telha, diz a palavra. Quem via ele mal o reconhecia. É nesse cenário que os amigos de Jó chegam até ele. De longe, diz a palavra, eles olham, mas não conseguem reconhecer mais o seu amigo. Já olhou para alguém e não conseguia mais reconhecer ele? De tão ruim que ele estava. Era assim o cenário. Aquele que já foi o homem mais respeitado da sua região, agora ele estava irreconhecível pelos seus amigos. O corpo marcado por feridas, coberto por chagas, a alma dele estava esmagada pela dor. Eles não aguentam a cena, irmãos. Diz a palavra que eles levantam a voz e choram alto. Diz que eles rasgam as suas roupas em sinal de desespero. Jogam pó sobre a cabeça, como quem estava entrando no momento de luto. E depois, simplesmente, eles se sentam no chão ao lado dele e ali ficam 7 dias e 7 noites em completo silêncio. Não porque eles não se importavam, mas porque eles perceberam, rapaz, essa dor que ele tá é grande demais. Eu não tenho o que dizer. Eu não tenho como explicar o que ele está passando. O silêncio, ouvi dizer, logo no café, alguém falou para mim, pastor, o silêncio é uma virtude. O silêncio, de um modo geral, para nós, às vezes traz algo ruim. Muitas vezes o silêncio está relacionado ao desprezo. Muitas vezes o silêncio está relacionado ao descaso, à indiferença. Às vezes o silêncio ele é utilizado como arma contra uma outra pessoa no nosso relacionamento. O silêncio dentro de casa, ele tem poder para destruir um casamento, para destruir uma família. O silêncio para quem está em depressão, ele pode ser um sinal de que estou entregando os meus pontos. E eu sei, irmãos, que os amigos de Jó, eles não mandaram tão bem assim nas suas palavras. Eu sei que os amigos de Jó, e você que conhece a narrativa bíblica, vai reconhecer que eles eram dignos de muitas críticas. Mas uma coisa nós precisamos entender e admitir, o silêncio deles não era indiferença, o silêncio deles era respeito, era reconhecimento. Era a mudez de quem compreendeu que a dor do outro era tão grande que nenhuma palavra seria adequada para aquele momento. Há dores, irmãos, que não se explicam, há dores que nós só precisamos respeitar. E repara aí, o texto, ele faz questão de registrar o tempo. 7 dias e 7 noites. Isso nos mostra, irmão, que o silêncio, ele também tem tempo definido. O silêncio, ele tem um tempo pré-determinado. Há dores que não podem ser atropeladas. Há lutos que não podem ser pulados. Há feridas que precisam ser reconhecidas antes de serem tratadas. Às vezes nós queremos acelerar o processo que Deus está mandando a gente respeitar. Às vezes a gente quer apressar o luto, forçar a cicatrização, atropelar o tempo da dor. Mas existem dores que exigem silêncio prolongado. Porque só o tempo na presença de Deus pode trazer a cura. Tem dor, igreja, que o médico não pode curar. Tem dor que o remédio não sara. Tem dor que a palavra humana não alcança. Mas o Deus que se assenta conosco ainda é o Jeová Rafá, o Senhor que cura.
E ele está te dizendo que os 7 dias são necessários. Pastor, mas tem muito tempo. Mas presta atenção, o Espírito Santo está dizendo essa manhã, esses dias são necessários, mas ele vai estar sentado ao teu lado. É grande a tua dor. Eu vou usar um louvor que agora está em alta, está na moda, que ele diz assim, Jesus está lá. Nas noites escuras da vida, aonde é que está Jesus, igreja? Jesus está lá. Irmão, se até homens limitados conseguem se assentar ao lado de quem sofre, quanto mais o nosso Deus, que prometeu que nunca nos abandonaria. Talvez você pense, ninguém entende, pastor, o tamanho da minha dor, mas hoje eu quero declarar sobre a tua vida. Eu posso não entender, mas o céu entende. Eu posso não enxergar, mas o Pai enxerga. E o Espírito Santo essa manhã se assenta ao seu lado. Quando ninguém tem palavra, ele tem a presença. Quando ninguém te reconhece mais, não sabe mais quem você é, ele te chama, é pelo nome. Quando ninguém suporta sentar dias ao teu lado, ele promete, eis que estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. O silêncio verdadeiro não é vazio, é reconhecimento da dor de alguém. É o ministério da presença. É o primeiro passo, irmãos, para que em vez da gente ferir com blá 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 e discurso vazio, a gente possa carregar o amor que respeita o tempo da dor e aponta para um Deus que nunca nos abandona. Você pode repetir assim comigo? Quando os homens se calam, Deus age. O texto diz que os amigos de Jó ficaram em silêncio por 7 dias e 7 noites, porque eles viram que a dor dele era grande demais. Eles não tinham palavras, não tinham explicação, não tinham solução. Mas enquanto eles estavam calados, o céu não estava em silêncio. Depois dos 7 dias e 7 noites, diz que foi Jó quem quebrou o silêncio. O texto diz, depois disto, abriu Jó a sua boca. E ele abriu a boca, irmãos, não para amaldiçoar a Deus, mas para despejar a sua dor, a sua angústia. Jó se lamenta, Jó geme, Jó sangra em palavras. Ele chega a dizer, olha, era melhor que eu não tivesse nascido. E então os amigos falam. E quando falam, falam para quê, igreja? Falam para acusar. Você deve ter pecado, Jó. Eles transformam a dor num tribunal, num luto, em julgamento. E aqui está a diferença do homem para Deus. Aqui está o contraste do evangelho. Quando os homens falam, muitas vezes falam para nos acusar. Quando Jesus fala, não, ele fala para curar, ele fala para perdoar, ele fala para levantar. Jesus nos chama pelo nome. No túmulo, Lázaro, vem para fora. A voz de Jesus traz a vida. Ao paralítico ele diz, levanta e anda. A voz de Jesus cura e restaura. A pecadora ele diz, estão perdoados os teus pecados. A voz de Jesus absolve. Aos cansados do que ele diz, igreja, vinde a mim. A voz de Jesus acolhe. E Pedro confessa, só tu tens a palavra de vida eterna. A voz dos homens acusa, mas a voz de Jesus nos cura. Quando Jesus fala, irmãos, até a morte obedece. O pecado cede e a alma descansa. Se as vozes da terra te feriram, essa manhã Deus está dizendo, deixa a voz do céu te sarar. O mesmo Cristo que silenciou a tempestade, eu creio que essa manhã pode silenciar as acusações sobre você. Essa é a verdade, irmãos. Quando os homens se calam, o nosso Deus age. O silêncio humano não significa ausência de Deus na nossa vida. A falta da palavra na terra não anula o movimento do céu. Enquanto Jó sofria, Deus estava escrevendo uma história de restauração. Enquanto ele chorava, o Senhor já preparava o dobro de tudo aquilo que ele havia perdido. Jó perdeu 7.000 ovelhas, Deus estava preparando 14.000. Ele perdeu 3.000 camelos e Deus estava preparando 6. Ele perdeu 500 juntas de boi, mas Deus estava preparando 1.000. Ele perdeu 500 jumentas, mas Deus estava preparando 1.000, igreja. O silêncio dos homens não impediu o agir de Deus. E repara num detalhe aí. Deus deu em dobro tudo para ele. Ovelha, camelo, boi, jumenta. Mas quando chega nos filhos, ele não dobrou. Ele deu novamente 7 filhos e 3 filhas. Sabe por quê? Porque bens a gente repõe, mas pessoas são insubstituíveis.
Deus não troca, gente. Cada filho dele tinha um nome, um rosto, uma história. Deus não chama pessoas de recursos. Deus não substitui pessoas, Deus restaura histórias, irmãos. O dobro veio nos bens, nos filhos, sabe o que é que veio? A promessa. A gente não consegue repor as pessoas nós devemos amar e abraçar enquanto estão conosco. Isso nos cura por dentro, irmãos. O Deus que multiplica recursos é o mesmo que abraça cada um de forma especial. Ele não te vê como um número. A Bíblia diz que ele te chama pelo nome. O silêncio não é o fim, irmãos. Eu creio que é o intervalo antes da restituição que Deus tem para nós. Enquanto os amigos não sabiam o que dizer, Deus já sabia qual era o fim daquela história. Na cruz, irmãos, ele também enfrentou o silêncio dos homens. Na cruz, ele também enfrentou até o silêncio do Pai. Ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Mas o silêncio de Deus naquele momento não era abandono, era plano de salvação, era plano de redenção. O silêncio da cruz foi o grito da graça. O silêncio do Calvário foi o estrondo da salvação de Deus sobre a humanidade. Talvez você esteja num silêncio dolorido, sem resposta, sem saída, sem explicação, mas eu vim aqui hoje dizer para você, em nome do Senhor Jesus, que o silêncio dos homens é uma oportunidade para Deus se manifestar na nossa vida. Homens podem até se calar, irmãos, mas o sangue de Jesus ainda fala mais alto. O inferno pode tentar silenciar a tua fé, mas Deus sempre tem a última palavra. O silêncio humano é o palco para o grito da cruz de Cristo, igreja. O que Jó viveu nos ensina que o silêncio não é o fim. Depois do silêncio veio a intervenção. Depois da dor veio a restauração. Depois da perda veio a multiplicação. Quando ninguém mais encontra palavras, Ele é o verbo vivo. Ele é a palavra de vida. Quando não existe voz na terra, a voz do céu se levanta para dizer, eis que eu estou com vocês. E o silêncio, que parecia ser o fim, se torna o testemunho para a glória do nosso Deus poderoso. Irmãos, os amigos de Jó ficaram em silêncio 7 dias por reconhecer que a dor era grande demais. Mas houve um outro momento de grande dor. Não de Jó, mas de alguém que levou sobre si as nossas feridas. Séculos depois, houve outro silêncio ainda mais profundo. Na cruz, quando Jesus entregou o seu espírito, diz que a terra parou. Os discípulos se calaram, as vozes se apagaram, o céu parecia ter fechado, era o silêncio da cruz. Os homens o abandonaram, o Pai se calou, a terra tremeu em luto, mas aquele silêncio não era o fim, era o prelúdio do terceiro dia, igreja. Era o silêncio que escondia dentro dele a maior vitória da história, a ressurreição do nosso Senhor. E a palavra diz que ele voltará em poder e grande glória. E Apocalipse vai dizer, irmãos, que vai ter silêncio mais uma vez. Apocalipse 8:1 diz assim, e havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. O céu inteiro, irmãos. O céu que nunca para de adorar. O céu que nunca para de exaltar. Apocalipse diz que se cala. Diz que os anjos se calam, os serafins se calam, as multidões se calam, porque quando o 7º selo é aberto, o silêncio toma conta, não é vazio, é expectativa, é o silêncio que antecede o juízo, é o silêncio que está todo mundo esperando, vai acontecer, é o grande dia, é o silêncio que antecede a vitória do Cordeiro, igreja! O silêncio dos homens reconhece a dor, mas o silêncio de Deus prepara a vitória! Irmãos, o silêncio da cruz gritou mais alto que a voz do inferno. Depois do silêncio de Jó, a restituição veio em dobro. Depois do silêncio da cruz, veio a ressurreição do Senhor. E depois do silêncio de Apocalipse, vai vir a eternidade com o Cordeiro reinando para todos sempre. Se aquele silêncio dos amigos de Jó terminou em acusação, o silêncio do Calvário terminou com uma palavra
que rasgou toda a história. Está consumado. A voz de Jesus cura o que o silêncio não explica. Quando os homens se calam, guarda isso. É porque Deus está agindo e planejando a vitória da sua igreja. Adoro, irmãos, porque o silêncio que parecia derrota vai ser lembrado como um cenário onde Deus mostrou a sua glória. Você pode se colocar de pé que a gente fez. Porque eu creio, irmãos, que o silêncio chegou ao fim. Eu creio que o silêncio ele acaba essa manhã. O silêncio, irmãos, ele não é eterno. Ele é o intervalo antes da vitória que Deus tem reservada para nós. Adore ao Senhor essa manhã, porque enquanto os homens estão calados, o nosso Deus está agindo em nosso favor. E depois desse silêncio celestial, a palavra diz: não haverá mais choro, não haverá mais dor, nem clamor, nem lágrimas. Porque o Cordeiro reinará para sempre. Deus vai fazer nova todas as coisas, irmãos. Glória a Deus. E nós vamos orar e pedir ao Senhor que esse período de silêncio ele passe. Que as acusações elas cessem. Porque o que Deus tem preparado para nós é maior do que qualquer dor que a gente possa sentir. Deus tem a vitória para as nossas vidas. Um dia o Senhor Jesus vai voltar. E não vai ter mais pranto. Não vai ter mais dor, clamor, saudade, depressão, angústia, ansiedade. Nada disso vai existir mais. Porque a palavra de Deus, ela pode curar a nossa alma. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor Deus,